Imagens aéreas mostram a destruição em Porto Príncipe, capital do Haiti, depois do terremoto de 7 graus na escala Richter que atingiu o país na terça-feira. O tremor destruiu hotéis, o palácio presidencial e o parlamento e casas. Ainda não há um número oficial de mortos, mas este número pode chegar a dezenas de milhares. E milhares de pessoas passaram a segunda noite dormindo nas ruas da capital haitiana, desabrigados ou com medo de novos tremores. Muitos haitianos tentam escavar os escombros com as mãos ou com ferramentas simples para encontrar as vítimas que possam estar soterradas nas ruínas das casas que desabaram. A busca por sobreviventes continua, agora com a ajuda do material e de equipes de resgate enviadas por vários países. Vamos lá, galera. Eu sou Sandro, professor de Geografia do Ensino Médio do Dardo, em Jardim da Penha, em Vila Velha. E nós vamos falar um pouquinho sobre o terremoto no Haiti. Né? Como a gente vê na mídia aí, falando sobre a questão do terremoto, é importante a gente ressaltar que o problema físico, né, o problema natural, o fenômeno natural que ocorreu ali, está relacionado com o movimento das placas tectônicas. Então, a teoria que explica, né, o movimento das placas, a teoria tectônica global, ou tectônica das placas, fala da questão do movimento dessas placas e o contato entre elas. Esse movimento ocorre devido a uma força interna, uma força que vem da energia do núcleo. Ao contrário do que muitos pensam, não tem magma circulando no manto, na verdade o manto é rochoso, mas tem essa força que impulsiona as placas. E essas placas, ao se movimentarem, elas, em contato uma com a outra, elas provocam tremor, né, provocam abalo sísmico, provocam atividade vulcânica, dependendo do contato dessas placas. Então, a ideia de movimento, né, a chamada orogênese, de movimento horizontal dessas placas, ela provoca 3 tipos de contato. O contato convergente, quando as duas placas convergem, chocam. Contato divergente, quando elas se separam e aí formam uma nova crosta. E o contato transformante ou transcorrente, quando elas passam lateralmente, né? Tem um movimento, um contato lateral entre as placas. No caso do Haiti, o que ocorreu foi isso, né? São 2 placas ali, é a placa do Caribe, o caribenho, e a placa norte-americana. As duas, o contato entre elas é um contato transformante, lateral, e onde fica a ilha do Haiti. O abalo sísmico, o foco desse terremoto foi a 15 quilômetros da capital, Porto Príncipe, e a 10 quilômetros de profundidade. E aí é importante a gente pensar nessas 2 questões, hipocentro e epicentro. O hipocentro é o foco, é lá na crosta onde ocorreu o abalo, né? Hipocentro ou foco. E o epicentro é o ponto na superfície vertical ao foco. Então, nesse caso, o foco foi a 10 km de profundidade, mas gerou uma onda sísmica, aí depende da profundidade, depende da magnitude dessa força, e essa onda sísmica chegou até a superfície e provocou o terremoto. Vale ressaltar que nem sempre, quando ocorre abalo sísmico, ocorre terremoto. O terremoto é uma consequência do abalo sísmico, é quando a superfície ela treme, né, por conta da força que chegou. Então, no caso do Haiti, foi isso que aconteceu. O Haiti, por ser um país, né, muito pobre, né, socioeconomicamente, com sérios problemas, as consequências, né, em relação ao terremoto são muito maiores do que se fosse um terremoto dessa mesma magnitude se ocorresse num país desenvolvido, por exemplo, como o Japão. Ele está muito mais preparado para conseguir amenizar, né, o problema em si, né? Tanto é que, como acontece um evento como esse, num país muito pobre, o índice de mortalidade acaba sendo muito maior até mesmo depois, né, por conta das epidemias, né, da falta de assistência médica e etc. que acontece. E para terminar, vale a pena a gente fazer um paralelo com o Brasil. Tá? Antigamente se falava muito em áreas instáveis e estáveis. E se falava que o Brasil, por estar numa área no meio da placa sul-americana, estável, portanto, o Brasil não tinha terremoto. Isso
já não é mais verdade. A gente sabe hoje que o Brasil também tem terremotos, só que com magnitudes mais grandes, ou seja, pequenas. Em 2000, o trabalho da UFMG, por exemplo, identificou 48 pequenas falhas na crosta brasileira. E essas pequenas falhas, como se fossem pequenas fissuras, trincas na crosta, elas ao se acomodarem, elas também provocam tremor. Então, no caso brasileiro, o Brasil tem terremotos de pequena magnitude e por conta dessas pequenas falhas que tem na nossa crosta, ou seria uma outra causa, um abalo sísmico que vem da Cordilheira dos Andes, onde ali sim tem uma área de contato de placa, né, intensa, instável, e que esse abalo sísmico pode chegar e atingir o território brasileiro também, dependendo da sua magnitude. Só para ser uma ideia, Mato Grosso e o Espírito Santo, aqui no Espírito Santo, no litoral, nós já tivemos terremoto, aqui foi na década de 50, de 6 pontos na escala Richter. Muito obrigado e até a próxima.